Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma abordagem singela do panorama legal que nós estamos vivendo nesse momento, já que está havendo uma grande confusão institucional e política e jurídica com relação à capacidade que cada ente federativo e cada poder, seja o executivo, o legislativo e o judicial, né, e o poder judiciário, cada atribuição que esses poderes têm, né? Nós vivemos num país com uma divisão de funções, né? No modelo aí montesquiano, tripartite, e nós temos também uma divisão funcional dentro da federação, né? Competências, não existe um ente federativo que seja hierarquicamente superior ao outro. Na verdade, o que nós temos é atribuições diferentes, né? Da União, dos estados e dos municípios. E tirando a parte política de toda a disputa que existe aí dentro da pandemia entre cada um desses entes e poderes, nós temos uma questão bem delicada, que é a seguinte. O Supremo Tribunal Federal, essa semana, definiu que não cabe ao Poder Executivo Federal determinar normas de isolamento. Que o Poder Executivo Federal, através do Ministério da Saúde, de outras entidades como autarquias, mesmo órgãos da administração pública que assessoram o Ministério da Saúde, eles podem recomendar, né, mas eles não podem passar por cima das determinações estaduais e municipais. Por que isso é importante? Como nós temos aí uma disputa que deveria ser apenas teórica, mas se tornou política, sobre qual é o melhor isolamento, se o melhor isolamento é o horizontal, se é o vertical, etc., isso faz com que gere uma situação de muita dúvida a respeito das atividades comerciais, empresariais, de serviços, quem pode abrir, quem não pode abrir, etc. Principalmente porque dentro do país não está havendo uma coordenação das decisões, tanto federais quanto estaduais e quanto municipais. Então, por exemplo, ontem se tornou público que a cidade de São Paulo vai efetivar um certo afrouxamento, né, ou pelo menos uma regulamentação de algumas normas relativas à quarentena. Cidades litorâneas também estão seguindo nessa toada, diria que até um afrouxamento maior, né? Guarujá, Praia Grande, possivelmente São Vicente também deve embarcar também nessa toada. Isso tudo gera uma grande dúvida, né? Quais atividades, afinal, estão contempladas nesses decretos, quais atividades não estão contempladas. Então, é um momento de muita indefinição. O que é importante é que você empresário, você administrador, você advogado, você contador, você profissional autônomo, né, como cabeleireiro, esteticista, que você observe na sua cidade, consulte um profissional da sua confiança, né, um advogado, e observe se dentro desses decretos que estão sendo editados, a sua atividade está permitida. Se ela tornou a ser permitida, observe se existe algum tipo de diferença em relação à sua atuação, em relação à forma de atuação anterior. Então, vou dar um exemplo. Algumas cidades estão liberando os escritórios de advocacia, de administração, imobiliárias, etc., porém, apenas com hora marcada. Sem hora marcada, essas atividades continuam suspensas, ok? Então, é importante observar isso. Por exemplo, lojas de conveniência podem funcionar dentro de horários específicos em algumas cidades. Restaurantes ainda não estão liberados para atender dentro dos seus estabelecimentos. Então é importante observarmos tudo isso. E o principal, lembrar que essas decisões municipais e também estaduais que estão sendo adotadas agora, elas são temporárias.
nós podemos estar caminhando tanto para um abrandamento da quarentena, como nós podemos estar caminhando para retrocessos, ou seja, dependendo do comportamento da epidemia, nós podemos ter que voltar atrás em algumas medidas. Isso aconteceu em alguns lugares, por exemplo, no Reino Unido. Então, diante dessa situação incerta, tomem muito cuidado. Primeiro, protejam a sua saúde. Depois, observem se as suas atividades profissionais podem ser exercidas neste momento e de que forma, e evitem, assim, dores de cabeça com fiscalização, autuação, multas e até processos criminais por conta de possível propagação da moléstia. A pior coisa que nós podemos ter agora, além de não conter a doença, nós termos problemas legais, né? Já com todo esse pandemônio no meio da pandemia, a pior coisa que pode acontecer é isso. Então, cautela, orientação, consultem seus advogados. Eu sei que para muitos comerciantes, muitos empresários, este é um momento delicado, inclusive de contenção de despesas, então, de repente, dispor de uma assessoria jurídica é um momento complicado, mas os advogados têm consciência disso. Conheço inúmeros profissionais que também estão passando por situação financeira delicada e certamente terão aí o seu senso social, conhecem o seu munus público e vão atender da melhor forma possível, com uma remuneração mais adequada ou que seja paga em um outro momento, etc. Mas não ajam de forma deslocada ou sem consultar os profissionais, ok? Um abraço, ótima sexta.